O Salmo 91 é para milhões de pessoas um refúgio espiritual em tempos de angústia e incerteza. Ele é recitado como oração de proteção, como amparo diante do medo e das adversidades. Mas quando olhamos com mais profundidade, percebemos que ele é também um código espiritual de prosperidade e sucesso. Não apenas porque fala de livramento contra perigos visíveis e invisíveis, mas porque ensina um estado interior de confiança, estabilidade e direção. Um caminho seguro para viver em abundância, não apenas material, mas integral, mental, emocional e espiritual. Logo no primeiro versículo, encontramos uma revelação poderosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Habitar nesse lugar secreto não é uma visita ocasional, não é ir quando tudo aperta e sair quando tudo melhora. Habitar é permanecer, é fazer desse lugar o seu endereço espiritual. E quando alguém habita nesse lugar, algo acontece por dentro. O medo deixa de governar, a ansiedade perde o trono, a autossabotagem não encontra espaço, porque a mente passa a operar a partir de um centro mais alto, mais firme, mais silencioso. Descansar aqui não é ausência de batalhas, é presença de fundamento, é caminhar com serenidade mesmo quando há ventos contrários, é carregar paz em meio ao ruído, é manter clareza quando o mundo insiste em confundir. E é exatamente isso que transforma uma vida comum em uma vida próspera. Porque a prosperidade verdadeira não começa na conta bancária, ela começa na mente, no coração e no espírito. Começa na forma como você enxerga a vida e, principalmente, na forma como você reage quando a vida aperta. Quando Napoleon Hill estudou os homens mais prósperos de sua época, ele descobriu algo que atravessa gerações. A verdadeira prosperidade nasce da fé. Ele ensinava que a fé é uma força criadora, capaz de blindar a mente contra o fracasso. Joseph Murphy, por sua vez, ensinava que o subconsciente, quando alimentado pela fé, se torna um campo fértil que repele derrota e atrai abundância. Ele dizia, em essência, que aquilo que você grava no íntimo da mente passa a guiar seus passos, suas escolhas e até suas oportunidades. E quando colocamos essas ideias lado a lado com o Salmo 91, percebemos uma verdade simples e profunda. Prosperidade não é apenas esforço, prosperidade é também proteção interior. É um escudo invisível. Imagine um guerreiro entrando em batalha protegido por um escudo que ninguém vê. Ele se move com coragem, confiança e clareza, não porque o perigo não exista, mas porque ele não está exposto. Ele não luta com o coração desprotegido. Da mesma forma, quando alguém internaliza o Salmo 91 e caminha sob seus princípios, cria uma atmosfera mental e espiritual que favorece riqueza, estabilidade e crescimento. Esse escudo não é apenas contra perdas, ele é também uma energia de direção, discernimento e expansão. Prosperar, então, não é simplesmente acumular bens. Prosperar é caminhar com confiança, sabendo que existe uma proteção invisível sustentando cada passo. E para entender esse caminho, precisamos encarar o primeiro grande inimigo da prosperidade, o medo. O Salmo 91 traz uma declaração que ressoa profundamente. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Esse versículo não fala apenas de perigos externos, ele revela um segredo da prosperidade, a liberdade do medo. Não apenas do medo que assusta, mas do medo que aprisiona. Aquele medo silencioso, que não aparece como pânico, mas como insegurança, como excesso de cautela, como adiamento constante, como procrastinação disfarçada de esperar o momento certo. Quantos sonhos foram enterrados com a desculpa da prudência? Quantas oportunidades foram desperdiçadas por falta de coragem? Quantas vidas vivem na repetição do mesmo ciclo, não por falta de capacidade, mas por medo de avançar? Napoleon Hill descreveu os grandes fantasmas do medo: medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença,
medo da perda do amor, medo da velhice e medo da morte. Entre todos, o medo da pobreza é um dos mais devastadores para quem deseja prosperar. Ele impede decisões ousadas, paralisa iniciativas, mantém pessoas presas em lugares que não refletem seu potencial. Faz o indivíduo viver em modo de sobrevivência, mesmo quando já possui possibilidades de crescimento. O medo da crítica também é cruel. Ele faz alguém desistir antes de começar. Faz uma pessoa esconder dons, silenciar ideias, reduzir sonhos para caber na opinião alheia. E o mais perigoso, o medo raramente se apresenta como medo. Ele veste máscaras, ele se chama realismo, ele se chama segurança, ele se chama melhor não arriscar. E ao vestir essa roupa, ele convence você de que está sendo sensato, quando na verdade está apenas obedecendo a um comando invisível. Joseph Murphy explicou como esse inimigo se instala. O subconsciente aceita como verdade aquilo que é repetido com emoção. Quando alguém, diante de um desafio, repete por dentro, vai dar errado, eu não consigo, isso não é para mim, a mente inconsciente registra isso como roteiro. Com o tempo, essas frases deixam de ser pensamento e viram identidade. A pessoa passa a viver como se realmente fosse incapaz, não porque Deus a fez pequena, mas porque ela aceitou um padrão mental pequeno. O medo é como o freio de mão puxado em um carro potente. O motor está ligado, há combustível, há vontade, há esforço, mas o carro não sai do lugar. A pessoa acelera, se desgasta, se cansa e conclui que a vida é difícil demais, quando muitas vezes o problema não é falta de força, é um bloqueio invisível. E quando o medo se torna constante, ele não apenas rouba coragem, ele rouba energia, ele rouba clareza, ele rouba discernimento. O Salmo 91, então, surge como uma promessa: não temerás. Não como um discurso de bravura vazia, mas como um convite para habitar em uma confiança maior do que as circunstâncias. Quem habita no esconderijo do Altíssimo aprende a descansar por dentro, mesmo quando há desafios por fora. E esse descanso é uma forma de riqueza. Uma mente em paz enxerga oportunidades, uma mente em pânico só enxerga ameaças. Uma mente confiante percebe caminhos, uma mente ansiosa se confunde com ruído. Por isso, prosperidade é, antes de tudo, uma mente protegida. E é aqui que o Salmo 91 começa a atuar como código de reprogramação interior. Joseph Murphy dedicou a vida a ensinar que o subconsciente é como um campo fértil. Tudo o que nele for plantado com emoção e repetição germina. Se as sementes forem medo, dúvida e derrota, os frutos serão escassez. Se as sementes forem fé, confiança e abundância, a colheita será prosperidade. O Salmo 91, quando recitado e internalizado, não é apenas um texto bonito. Ele se torna semente, ele se torna programação, ele se torna direção. Quando você declara, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, você está gravando no íntimo da mente uma convicção. Eu não caminho sozinho. Há uma proteção constante, há um abrigo, há uma sombra, há uma presença que sustenta. E quando essa convicção entra, a mente muda o tom, o coração muda o ritmo, as decisões mudam a qualidade. Napoleon Hill afirmava que aquilo que a mente pode conceber e acreditar, pode alcançar. Conceber é imaginar, acreditar é aceitar como verdade íntima. É isso que transforma desejo em resultado. E quando você repete com fé as promessas do Salmo 91, você ensina seu subconsciente a acreditar que existe proteção, direção e amparo para avançar. Você passa a viver a partir de um lugar interior mais alto, e isso altera a forma como você atravessa crises. Há um trecho no Salmo 91 que é uma das declarações mais fortes. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse versículo não promete um mundo sem tempestades. Ele descreve uma vida que atravessa tempestades sem ser destruída. E aqui existe uma revelação que muitos ignoram.
Prosperidade não é sorte. Prosperidade é proteção mental e espiritual. O mundo gosta de explicar a prosperidade como acaso. Deu sorte. Nasceu privilegiado. Foi coincidência. Mas isso ignora o que existe nos bastidores da vida próspera. Fé, disciplina interior, clareza, constância e uma mente blindada. A vida tem crises, tem instabilidade, tem perdas, tem turbulências. E nessas horas, muitos se desorganizam por dentro. Tomam decisões precipitadas, quebram alianças, desistem do que estavam construindo, vendem o futuro por alívio imediato. Outros, no entanto, atravessam a mesma crise com firmeza, mantêm equilíbrio e, às vezes, crescem. Qual é a diferença? Não é a ausência de problema, é presença de proteção interior. Napoleon Hill observou que pessoas prósperas não se deixam arrastar pelo pânico coletivo. Elas não operam pela multidão, elas operam por princípios. Quando todos veem apenas ameaça, elas veem também oportunidade. Quando todos correm sem direção, elas permanecem centradas. E esse centro não nasce do acaso, ele é construído. O Salmo 91 é como um guarda-chuva espiritual. A tempestade existe, mas a experiência de quem atravessa é diferente. O guarda-chuva não muda o céu, mas muda o caminho. E essa proteção interior impede que a crise vire sentença. Joseph Murphy explicaria: uma mente alimentada por medo projeta insegurança e derrota. Uma mente alimentada por fé projeta solução, criatividade e coragem. Em outras palavras, o que derruba muita gente não é só a crise, é a forma como a crise entra na mente. E quem habita no esconderijo do Altíssimo mantém o interior guardado. Por isso, prosperar é também permanecer de pé enquanto muitos caem, não por arrogância, mas por fundamento, por direção, por alinhamento. E então surge a pergunta inevitável: como ativar esse escudo na vida diária? A resposta é simples, mas exige maturidade. Ela está na união de 3 elementos: fé, pensamento disciplinado e ação persistente. Esse tripé cria uma atmosfera mental e espiritual que atrai abundância e sustenta a estabilidade. O primeiro elemento é fé. Fé aqui não é fantasia, é confiança ativa. É o descanso do coração que escolhe não se curvar ao medo. O Salmo 91 começa com habitar. Isso significa constância, significa permanência. A fé que prospera é a fé que permanece. O segundo elemento é pensamento disciplinado. Napoleon Hill sempre enfatizou: prosperidade não é acidente, ela exige mente organizada. A mente, quando solta, vira campo abandonado, e num campo abandonado cresce qualquer coisa. Crescem ervas daninhas, cresce dúvida, cresce autossabotagem, cresce ruído. A disciplina mental é o cultivo, é escolher o que entra, é escolher o que se repete, é escolher que tipo de verdade você alimenta. O Salmo 91, recitado com intenção, se torna um instrumento de disciplina mental. Ele não é repetição mecânica, ele é alinhamento interior. O terceiro elemento é a ação persistente. Fé verdadeira sempre encontra forma de caminhar, porque toda convicção que é real se expressa em atitude. Prosperidade não se constrói apenas em oração, e não se constrói apenas em esforço. Prosperidade se constrói quando oração e esforço caminham juntos. A fé dá coragem, o pensamento disciplinado dá direção, a ação persistente dá materialidade. E quando esses 3 elementos se unem, o escudo é ativado. Na prática, isso se traduz em um ritual simples e profundo. Começar o dia com o interior guardado. Não deixar o mundo definir seu estado mental antes que você defina seu estado espiritual. Não permitir que ansiedade, notícia, pressa e comparação entrem na mente como primeiros comandos do dia.
Então, você escolhe o esconderijo, você escolhe a sombra, você escolhe o descanso interior. E a partir daí, define um propósito claro. Napoleon Hill chamava isso de propósito definido. Pessoas sem propósito se dispersam. Pessoas sem propósito se confundem. Pessoas sem propósito vivem apagando incêndios. E uma vida assim raramente prospera, porque está sempre reagindo.